Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago a continuidade aqui do estudo de O Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 1º, segunda parte. Vamos agora ao item Evolução dos Espíritos, que é um item composto por 17 perguntas e respostas, ao qual estaremos dividindo em duas partes para simplificar o nosso estudo e não sobrecarregar com todas as perguntas de uma vez só. Até porque nós estamos aqui estudando de uma maneira calma e tranquila, passo a passo, esta questão trazida pela espiritualidade, certo? Então vamos então à questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. Observação: é importante lembrar que a melhora a que o espírito se refere é a melhora moral. Porque estão desencarnados, não têm o que melhorar de uma doença, por exemplo. Então, esta é a evolução que vão alcançando através da melhora e da observação, de deixar de se obstinar no mal, no erro e no vício, certo? Questão 115. Os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Resposta: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Para cada um, Deus deu uma missão, visando seu esclarecimento, para que pudessem progressivamente chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade, e assim se aproximarem dele. Para os espíritos, a felicidade eterna e pura consiste nessa perfeição. Eles adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido o objetivo que lhes foi destinado. Outros somente a suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Sendo assim, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diversas etapas da vida? Resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento dependerá da sua docilidade e aceitar os ensinamentos. Porém, a vida do homem tem um fim, enquanto que a dos espíritos prolonga-se ao infinito. Quanto mais obstinados no mal, mais irão retardar o seu progresso. Permanecerão, pode-se dizer, estacionados e adquirindo mais débitos a reparar, mais faltas a reparar. E quanto mais desconhecedores disto, menos peso lhes trará, mas quanto mais conhecedores do mal que estão fazendo, mais terão que responder por isso. Aos poucos vão adquirindo, sim, o conhecimento. Não é do instante em que são criados que estão realizando todas as coisas que estiverem fazendo de forma errada, que serão da mesma maneira do que nós, corrigidos. Quando ele fala e compara uma criança, ele diz ainda: a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento dependerá da sua docilidade de aceitar os ensinamentos. Porém, a vida do homem tem um fim, enquanto a dos espíritos prolonga-se no infinito. Então, a criança, à medida que vai se desenvolvendo, à medida que vai buscando o seu desenvolvimento intelectual, moral e vai crescendo, mais responsabilidades lhe é dada, e assim também aos espíritos. Questão 116. Existem espíritos que permanecerão para sempre nos grupos inferiores? Resposta: não, todos se tornarão perfeitos. O progresso, apesar de demorado, sempre ocorre. Como já dissemos anteriormente, um pai justo e misericordioso não pode abandonar eternamente seus filhos. Por acaso você pretende que Deus, tão grande,
tão bom, tão justo, seja pior que o próprio homem? Então, nós não somos uns criados para o bem eterno e outros para o mal. Não. Nós somos criados à felicidade, destinados à felicidade. E a demora para isso depende apenas de nós, das nossas próprias escolhas. Questão 117. Depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Resposta: certamente, eles alcançam essa perfeição mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde. Então tudo é parte das nossas escolhas e as consequências disto, certo? 118. Os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não o retrocede. Tudo aquilo que adquirimos fica gravado no nosso espírito, no nosso campo mental, e não perdemos aquele conhecimento adquirido. No momento certo, lá é ativado aquele conhecimento na nossa caixinha, é lá buscado a informação novamente. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingirem mais rápido o grupo dos espíritos puros? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, onde estaria o mérito sem o trabalho, sem a luta? A desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. Além do mais, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios de Deus, para que haja harmonia no universo. Comentário de Kardec. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem alcançar os primeiros lugares, poderíamos perguntar por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Por que todos os estudantes não são professores? Entre a vida social e a vida espiritual existe uma diferença. Enquanto a vida social é limitada e não permite que todos alcancem os primeiros graus, a vida espiritual é infinita e permite que todos atinjam o grau supremo. Então, nós não podemos colocar nas mãos de um espírito que já adquiriu um certo grau de evolução as mesmas coisas para nós que ainda estamos mais limitados. Nós só podemos estar de acordo com aquilo que temos condições de realizar, certo? 120. Todos os espíritos precisam passar pela experiência do mal para chegar ao bem? Resposta: eles não precisam passar pela experiência do mal, precisam passar pela experiência da ignorância. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: eles não têm o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões para fazer o mal ou o bem. Aqueles que são maus, assim se tornam por sua vontade própria. 122. Em sua origem, quando os espíritos ainda não têm consciência de si mesmos, como podem ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Existe neles algum princípio, alguma tendência qualquer que os leve a escolher mais um caminho do que o outro? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Se a escolha fosse determinada por uma causa alheia à vontade do espírito, já não haveria mais livre-arbítrio. A causa não está no espírito e sim fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Um ceder à tentação
outros resistiram. Observação: pecado original. O pecado original é um dos dogmas da Igreja, da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, e pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal. Segundo esse dogma, que se fundamenta no relato bíblico do livro Gênesis, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram advertidos por Deus de que, se comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo dia morreriam. Instigada pela serpente, Eva cedeu primeiro à tentação e, posteriormente, ofereceu o fruto proibido a Adão, que o aceitou. Apesar de continuarem vivos, foram expulsos do paraíso. Segundo esse dogma, o pecado de origem foi herdado por toda a humanidade, que seria descendente desse casal, e se transfere de uma geração para outra. Fonte: Dogmas da Igreja, Wikipédia com adaptações. Então, nós percebemos através destas questões que, desta maneira, é como se respondêssemos todos e tivéssemos, vamos dizer assim, uma maldição a ser perpetrada e passada de uns para os outros. Mas cada um responde segundo e conforme as suas obras e as suas escolhas. Nós não respondemos pelas escolhas de outra pessoa e outra pessoa não responderá pelas nossas também, certo? Então essas foram as questões 114 a 122. No próximo vídeo estaremos completando esta mensagem que fala sobre a evolução dos espíritos a partir da questão 122A a 127. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.